Salve, gente! É ótimo estar aqui com vocês. Vamos ver como é que está o negócio aqui. Desenvolvimento e sustentabilidade. Eu coloquei as duas expressões separadas. A gente costuma ver isso escrito de várias formas. Desenvolvimento sustentável, sustentabilidade empresarial. E a gente, na verdade, ingressou nesse campo numa espécie de selva semântica, porque tudo ficou valendo alguma coisa ou nada. Então, as pessoas se apropriaram do sentido dessas palavras, desenvolvimento, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, que nasceu lá em 87 com a Gro Harlem Brundtland, que quer dizer nós satisfazermos as necessidades do presente sem prejudicar as futuras gerações na satisfação das suas necessidades, e já começa com uma inverdade, porque nós não satisfazemos as necessidades do presente, né? Com um quinto da população do mundo passando fome, a gente já não satisfaz as necessidades do presente. Então, vamos dar uma passeada por aqui, né, para procurar fazer algo que o Fernando mencionou no começo, definir o contexto, para que a gente possa encontrar um ponto de interesse maior, onde a gente vai se aprofundar, porque, primeiro, entendendo tudo, a gente vai conseguir se localizar ali. E eu optei por escolher um modelo que já tem mais de uma década, mas ele anda meio escondido, né? As pessoas não gostam. Quem comanda o mundo hoje são os economistas e os que orbitam em torno dos economistas, financistas e os governos que dependem deles. E os empresários que estão no mesmo bolo. Nós vivemos sob o comando de um modelo econômico neoclássico, né, que se reveste de uma embalagem de democracia, se reveste de uma embalagem de totalitarismo, mas a economia hoje é global. E nós somos servos do modelo econômico. Então, eu tomei o espectro, não tem fantasma aqui, não vai haver aparições, coisas do tipo, né? Espectro de meios e fins, que é um trabalho realizado já há algum tempo por Herman Daly, que vive ainda, e da Donella Meadows, que foi uma das fundadoras do Clube de Roma em 1968, e já faleceu. Mas ela deixou um legado maravilhoso, e ela tomou as ideias do Daly e deu uma forma bem mais palatável, e desenvolveu muita coisa. Começo com o vilão, a economia, e usando um termo que é grato à economia, a ideia, o conceito de capitais como recursos disponíveis para os seres humanos realizarem seu processo civilizatório. Vocês já viram que essa é uma definição bem antrópica, né? Os seres humanos realizam seu processo civilizatório e, portanto, têm capitais, né? Capitais vem do latim, né? Agora não é grego, não é latim. Caput, quer dizer, cabeça, aquilo que está no topo, que é principal, aquilo que é importante, né? E o primeiro deles é o capital natural. O que é o capital natural? Capital natural, quem fala? É rapidinho, 1, 2, 3, já. Capital natural. Alguém ousa falar? Eu não consigo enxergar a metade de vocês, mas só falar que eu vou escutar. Quem? Hein? Não, o que é o capital natural como um todo? A natureza, gente, né? E aí há um grande dilema, e eu vou me deter um pouco aqui, porque depois nós vamos navegar nesse dilema. O dilema básico é o seguinte: recursos disponíveis para os seres humanos realizarem seu processo civilizatório. É do capital natural, que aí está representado em verde, né, que nós retiramos todos os insumos materiais e energéticos para construir os artefatos civilizatórios. Nós não teríamos tudo que nós temos hoje como confortos da vida moderna se não houvesse a natureza nos cedendo isso. Mas, ao mesmo tempo, e essa é a grande tragédia, né, com a qual nós nos defrontamos, é este conjunto de elementos que se entrelaçam, que nós chamamos de ecossistemas, que sustentam a vida. E a aritmética é infalível, né? Quer dizer, se você tem 100, né, se você tira 30, ficam 70, se tira 40, ficam 60. Né? Se tira 90, ficam 10. Quanto mais nós tiramos da natureza... E o pior do que tirar, nós tiramos e jogamos, como lixo depois. Sobra muito pouco para sustentar a vida. E se a vida deixar de ser sustentável, game over. Na teoria dos jogos fica comprovado aí que é um ensinamento para nós. Acabou o jogo, fim, bye bye, 0 ponto.
Bom, não é o único que existe. Existe um outro grupo de capitais, eu disse que são 5, né? Quer dizer, um outro que nós dividimos em 2, humano e social. Humano, cada um de nós com nosso conhecimento, saber, experiência, história, biografia, etc. E o social é tudo aquilo que corresponde às instituições que nos organizam, escola, família, governo, etc. Empresas, organizações. E aqui no meio nós temos um terceiro grupo que se divide em 2, manufaturado financeiro. O manufaturado, o capital manufaturado, essa cadeira é um capital manufaturado. Ela não é consumida, ela é um bem de capital, porque serve para a gente sentar, levantar um computador, é a mesma coisa. Né? Quer dizer, um bolinho, né, um pedaço de pão, é um produto. Agora, esse produto é feito por um capital manufaturado, que é todo o equipamento da padaria. Né? Certo? Estamos entendidos nisso? Agora eu posso, então, caminhar. Bom, essa aqui é a nossa jaula, nós moramos nessa jaula. Então, aqui nós temos o de hábito, né? Trabalho, equipamentos, processos, logística, matérias-primas, energia. E aqui em cima nós temos aquilo que nós consideramos, se tivermos tudo aquilo em grande quantidade, nós vamos considerar que nós somos felizes. Né? Pessoa com saúde, com riqueza, com conhecimento, com lazer, com mobilidade, com comunicação. Que mais que queremos? Né? Quer dizer, os morenos podem querer loiras, as loiras podem querer morenos, mas isso já será talvez esteja no lazer. Né? E não vamos, então, complicar muito mais a história. E nós vivemos aqui. Por que nós vivemos aqui nessa jaula? Nós vivemos nessa jaula por quê? É aí, daqui, né? Daqui que sai o emprego. Daqui que sai a renda também. A renda para quê? A renda para comprar o que é produzido aqui. Né? E essa renda, né, gera o quê? Gera capacidade de aquisição aqui, gera impostos para o governo. E dessa renda se gera mais produção. E mais emprego, e produção, emprego, produção, emprego. Então, o Jesus disse uma coisa que nós vivemos falando no crescimento. O crescimento é um meme, é um vírus mental. Todo mundo fala em crescimento, 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 crescimento. E tudo o que é bom na nossa sociedade é quantitativo, é crescimento, não pode sair. É crescimento, a gente tem que crescer, tem que estar ampliando a nossa riqueza, ampliando o número de carros que nós temos que ampliar a renda do país, temos que ampliar o PIB, etc. Então, esse é o primeiro meme, isso aqui é embutido. Né? O Igor falou isso, que nós saímos nós arrancamos com algumas mutilações, essa é uma das mutilações. Né? Bom, e o que é que tem antes e depois disso? Tem coisa. Aqui tem os ecossistemas. Né? Porque aqui nós estamos mexendo com um capital manufaturado, o outro humano que está aqui como fator de produção e está aqui como consumidor, e a sociedade está aqui como consumidora também, mas isso aqui vem daqui. E, historicamente, abram qualquer livro de economia, nos fala uma palavra em dar valor aos recursos naturais. Eles entram no cálculo do produto com valor zero. Eles não são precificados. Então, o que acontece? Tudo que é de grátis, né? Você vai lá, pega e usa. Né? Não serve mais, joga pela janela, tchau. Alguém pega, né? Alguém se vira. Então, esse capital natural, o que é? O que nós já sabemos, isso aqui não é nada de novo. Né? Energia solar, né? Que 24 horas por dia está nos banhando, é a atmosfera, mares, rios, lagos, solo, subsolo, a biosfera, todos os animais, o conjunto deles, os ciclos biológicos, né? Todas as transformações, porque passam na interação, os animais junto com o solo e energia. Né? Então, isto é extraído e de uma forma bastante indiscriminada, porque a lógica é a lógica do crescimento, e é depositado. Então, são dois impactos. Eu tiro o que existia e desorganizo, entropia, e devolvo para onde não devia. Então, eu tenho aí uma grande encrenca. Só para dar um númerozinho rapidinho, eu tenho que ficar olhando aqui, que senão eu fico no meio e não paro na metade do que eu tenho que dizer. Existe, em 60 anos atrás, vamos arredondar, nós tínhamos usado metade da capacidade do planeta Terra de se autorregenerar. Metade só, nós tínhamos metade pela frente, podíamos dobrar o impacto. De 1960 para cá, portanto, são 1950 para cá, são 60 anos, né, nós ultrapassamos 50% a capacidade, que nós estamos sacando no cheque especial e acumulando juros. Então, isso não pode durar, o planeta é um só, ele é finito. A economia não leva em conta que o planeta é finito. Bom, e lá também está faltando alguma coisa, não?
Estão faltando os valores transcendentais, os propósitos, Igor, que você falou. Os propósitos. Para que nós queremos conforto e bens de consumo? A que isso atende à nossa interioridade? Nós, como seres humanos, que somos, digamos, eu diria assim, nós somos marcados com essa obrigação de fazer escolhas, que é terrível. Os animais não fazem muitas escolhas, o instinto os conduz, né? Às vezes fazem a escolha errada, cai na boca do predador, mas, na verdade, nem é uma escolha, é quase que um acordo tácito que existe na cadeia alimentar. Nós temos que fazer escolha. E nessa escolha que a gente faz, né, a gente acaba, nessa obrigação de fazer escolha, a gente acaba tomando aquilo que nos empurram, porque eu que estou aqui trabalhando, eu quero que essa empresa venda, para o meu emprego está segurado, então eu quero que se criem novos bens de consumo, que se criem mais quantidade, que a pessoa tenha 2 carros, 3 celulares, 2 casas, e assim por diante, porque eu garanto emprego. Então, esse é um discurso de sistema fechado. Perigosíssimo isso, né? Isto, tem um livro, depois eu falo no COF, para quem quiser, um livro o que os economistas pensam da sustentabilidade. É fantástico, são 14 ou 15 economistas que o Ricardo Arndt entrevistou, 5 deles, a rigor, têm uma sensibilidade para isso. Os demais acham que isso aqui é perfeito, que o mercado que está aqui no meio regula tudo. E aqui está o bem-estar humano, que é, na verdade, o grande administrador dos 5 capitais. Né? É para quem os 5 capitais deveriam estar servindo de uma forma adequada e durável no tempo. Então, aqui eu tenho felicidade, harmonia, identidade, autorrespeito, autorrealização, eu de semente vira árvore, compartilhamento, plenitude e iluminação. Então, aqui estão os valores transcendentais. E os propósitos que decorrem daqui é que deveriam dizer o que eu vou produzir, né, e o que é que eu vou consumir. Então, isto aqui, né, deveria ir para lá para atender a isto e não morrer aqui nessa jaula. Ok? Claro isto? Vamos virar. Colocado isso aqui, esse é o tal espectro, né? É meio espectral mesmo, né? Então, colocado isso, nós vemos que nós temos 2 grupos. Nós temos os grupos dos meios e dos fins. Aqui nos meios nós temos os ecossistemas, os meios últimos. Abaixo disso, diferente disso, não tem mais nada. Isto migra para cá, que é o capital natural. Isso migra para cá. Aqui temos os bens intermediários, os insumos e bens de capital. Nós já vimos o que é. Né? Daqui, né, isso migra para cá. São os fins intermediários. E deveria, de lá de cima, descer alguma coisa, dizendo o que é que eu teria que consumir. Mas, na verdade, a jaula me deixa preso aqui. Nós trabalhamos só com coisas intermediárias na nossa sociedade. Nós trabalhamos com meios intermediários, porque aparentemente eles são infinitos, para os economistas, eles trabalhamos com fins intermediários. Tudo que eu consumo, tudo, saúde, riqueza, isso tudo me faz feliz e basta. E não faz, a gente sabe. Então, e aqui, o que me permite, né, falamos tanto aqui de ciência, tecnologia, o que me permite transformar os meios últimos em insumos e bens de capital? Ciência e tecnologia. E aqui é o domínio da metafísica e ética, tão esquecida. E aqui eu tenho o ciclo bioeconômico, diferente do ciclo econômico que nós vimos no outro. Bom, aqui então vamos reconceituar. Pensando num futuro viável, nós temos que olhar desenvolvimento como o locus, né, o espaço ideológico onde ficam os fins últimos. E tem a ver com a conquista do bem-estar e o atingimento da transcendência humana. Nós fazemos essas escolhas que nós somos compelidos a fazer a cada momento, fazê-los de uma maneira que corresponda ao nosso nível de consciência. E sustentabilidade, que tem a ver com os meios últimos, utilização não predatória dos ecossistemas e continuidade da teia da vida, sem o quê? Miau, acabou tudo, né? Brincadeira finita. E dentro dessa visão, desenvolvimento sustentável pode deixar de ser um oxímoro, aquela coisa que se contradiz a si mesma. É a realização do ser humano, desenvolvimento, como indivíduo e sociedade, com preservação de todas as formas de vida numa perspectiva de tempo duradoura. Em francês se diz sustentabilidade, se diz durabilité.
porque sustentabilidade tem que ver com permanência no tempo. Bom, olhando isso aqui, aí estão as duas coisas. Aqui está o desenvolvimento e aqui está a sustentabilidade. O desenvolvimento é do ser humano na sua capacidade superior. Não tem a ver com dinheiro no bolso, nem com carro na garagem. Tem a ver com autorrealização, com transcendência. E sustentabilidade tem a ver com manutenção da vida. E para fazer uma brincadeirinha aqui, eu peguei alguns verbos que a gente tem usado muito ultimamente, né? E aqui nós temos o verbo ter e o verbo fazer. Isso é o que nos tem satisfeito hoje em dia, basicamente. A gente tem porque fez, né? Faz para ter. E isso corresponde a ficar na jaula, né? Então, onde fica o ser? O ser está lá, esperando uma resposta, esperando uma atitude nossa. Então, como deveria ser? O ser determina o que eu devo ter para me realizar. E aí eu vou fazer. Essa seria a forma correta de planejar uma economia e uma sociedade. E viver é preciso, não é? Assim como navegar. E esses três verbos, ser, ter e fazer, me permitem viver, desde que eu consiga manter a vida viável. Finalizando, eu já passei. Conclusão: a viabilidade de um futuro possível para a civilização humana passa pela transformação de um modelo econômico vigente. Com o modelo que está, não dá. Preparem-se para piores tempos. Em um novo modelo de características holísticas que atenda aos princípios da bioeconomia. Ou seja, economia vem de ecos. Ecos é casa. Economia é gerir bem a casa, e nós estamos estragando a nossa. Obrigado. Tchau, tchau.